Ask Me Anything é a sigla para Ask Me Anything e, como você provavelmente sabe ou pode adivinhar, é um tipo de postagem onde você pode fazer qualquer pergunta a alguém sobre si mesmo, uma experiência que tiveram ou um tópico sobre o qual são conhecedores. O conceito começou no Reddit e, ao longo dos anos, várias figuras notáveis participaram, incluindo Barack Obama, Bill Gates, Neil deGrasse Tyson e Arnold Schwarzenegger. Mas hoje vamos abordar algumas das amas mais perturbadoras, incluindo um psicopata que é detetive de homicídios, alguém que foi torturado e alguém que foi falsamente acusado de um crime muito sério. Vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdo perturbador, inscreva-se e ative as notificações para mais vídeos assim. Se você tem interesse em apoiar o canal, pode se tornar membro do Ko-fi ou do canal para ter acesso a vídeos sem cortes e outros benefícios, ou pode me deixar uma gorjeta clicando no agradecimento abaixo do vídeo. Obrigada a quem considerar isso. Este vídeo abordará tópicos que alguns podem achar gatilhos, incluindo transtorno de personalidade antissocial, tortura e AS. Recomenda-se cautela ao espectador. Torne-se membro do Ko-fi para ver a versão completa e sem anúncios deste vídeo, com um Ask Me Anything extra que não coube nesta edição. Uma postagem recente no subreddit Ask Me Anything tinha o título "Sou um psicopata e um detetive de homicídios, ask me anything". Essa é uma combinação bem interessante. Apesar da crença popular, a maioria dos psicopatas não são criminosos ou assassinos, porém têm mais chances de cometer crimes. Estima-se que cerca de 25% dos prisioneiros nos Estados Unidos da América atendem aos critérios para o diagnóstico de psicopatia. Com isso em mente, me pergunto se ser um psicopata realmente te tornaria um detetive melhor, pois você poderia entender a mente de um criminoso melhor. Vale a pena notar que você não pode ser oficialmente diagnosticado como um psicopata. O termo é frequentemente usado para descrever uma pessoa que foi diagnosticada com transtorno de personalidade antissocial ou transtorno de personalidade antissocial. A psicopatia foi incluída nas 2 primeiras edições do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, mas foi substituída pelo transtorno de personalidade antissocial na 3ª edição. Os sinais de transtorno de personalidade antissocial incluem comportamento exploratório e manipulador, falta de remorso e arrependimento, incapacidade de assumir responsabilidades e incapacidade de controlar a raiva. De qualquer forma, o autor do post se autodenomina psicopata, então usaremos esse termo para descrevê-lo. A postagem dele diz: como o título sugere, eu sou um psicopata diagnosticado, tecnicamente transtorno de personalidade antissocial de alto funcionamento, por 3 psiquiatras clínicos psicólogos diferentes. Como sei que essas perguntas serão feitas, adicionarei algumas informações gerais sobre mim. Eu sou um detetive de homicídios. Não, eu não sou um serial killer. Tenho um mestrado em psicologia forense. Sou casada com um conselheiro matrimonial e tenho uma filha adulta de um relacionamento anterior. Muitas informações sobre psicopatas são unilaterais. É possível que você já tenha se deparado com um psicopata, ou pode haver um no seu grupo de amigos ou mesmo na sua cama. Essa última frase é um pouco arrepiante. Já ouvi dizer que os psicopatas são especialistas em se apresentar como qualquer personagem que maximizará sua capacidade de manipular e obter o que querem de você. Eles podem parecer totalmente diferentes na frente de diferentes pessoas, moldando seu caráter para se adequar ao tipo de pessoa com quem você se dará melhor. Como o autor do post diz, você provavelmente nem saberia se um de seus amigos ou familiares fosse um psicopata, pois eles são muito cuidadosos para não deixar a máscara cair. É curioso que a esposa do autor do post seja conselheira matrimonial. Eu me pergunto se o fato de ela ser terapeuta permite que ela tenha um alto nível de compreensão e empatia por ele. É difícil imaginar estar casado com alguém que não sente as mesmas emoções por você que outras pessoas sentiriam ou que você sente por elas.
Claro que eles poderiam, e provavelmente agiriam como se sentissem, mas eu não sei se conseguiria superar a sensação de que era apenas uma fachada. Um comentarista fez algumas perguntas sobre o casamento do autor do post e seu trabalho que fornecem algum insight. Eu presumo que sua esposa saiba como isso afeta o casamento do Joel. Você já a traiu alguma vez? O que te atraiu para a sua linha de trabalho? Você encontra prazer em capturar assassinos? Você já considerou utilizar sua experiência de maneiras nefastas, violentas ou de outra forma? Matou ou torturou animais? Se satisfaz em machucar pessoas, fisicamente ou de outra forma? O autor do post respondeu: sim, ela faz isso. Foi assim que nos conhecemos, na verdade. Ela sabia no que estava se metendo quando nos conhecemos e conversamos sobre meus sentimentos, ou a falta deles mesmo antes do nosso primeiro encontro. Eu traí algumas vezes no início, nunca fui muito bom em relacionamentos até conhecê-la e não via nada de errado nisso. Ela terminou comigo quando descobriu, antes de me dar outra chance. Desde então, eu não fiz mais isso. Meu pai também era um psicopata e nossa família tem muitos policiais e outros psicopatas nela. Todos nós entramos para os fuzileiros navais e depois nos tornamos policiais no mesmo departamento. É um legado familiar que eu entrei e gosto de fazer. Não posso dizer que gosto de pegar assassinos, mas gosto de fazer o trabalho investigativo, juntar as peças do quebra-cabeça e resolver o caso. As únicas vezes que fui violenta foram todas no trabalho e na juventude, antes do meu pai intervir e me dar outra saída para minhas tendências agressivas. Quando eu era jovem, sim, fui mordida por uma cobra e a matei, se isso contar. Fora isso, não me interessava por animais. Pratico boxe e também gosto de artes marciais mistas. Ao ser perguntado o que o impede de trair, o autor do post disse que ele e sua esposa são bons parceiros e isso a devastaria. Outro comentarista apontou que isso parece que ele tem alguma empatia. O autor do post explicou que você não chamaria isso de empatia, mas seria uma perturbação em sua vida e que ele gosta dela e gosta de estar perto dela. Isso se assemelha ao que ouvi de outros psicopatas ao explicarem por que nem sempre cometem crimes e prejudicam os outros. Eles não se sentem culpados quando machucam os outros. Não é sentir pena de alguém que os impede de machucá-los, mas eles entendem que suas ações têm consequências, e muitas vezes as consequências fazem com que a ação não valha o incômodo. Ademais, há vários tipos de empatia. Se você não é um psicopata e sua mãe começa a chorar na sua frente, provavelmente você tem algum nível de resposta emocional a isso, você se sente triste e pode até começar a se emocionar também. Isso é empatia emocional. Existe também a empatia cognitiva, que se refere à compreensão da perspectiva de outra pessoa e à capacidade de se colocar no lugar dela. A maioria das pessoas experimenta ambos os tipos e, embora os psicopatas não tenham empatia emocional, a maioria das pesquisas sugere que eles podem experimentar empatia cognitiva. Então, se você é um psicopata e sua mãe começa a chorar ao seu lado, você não vai se sentir mal por ela ou se sentir triste, mas pode ser capaz de entender por que ela está triste. Psicopatas podem usar sua habilidade de experimentar empatia cognitiva para manipular pessoas, mas isso também pode permitir que eles entendam como outras pessoas reagirão às suas ações e tenham um senso desapaixonado de certo e errado. Então, o autor do post provavelmente tem algum nível de empatia cognitiva, e se ele trair sua esposa novamente, ele não se sentirá culpado, nem se sentirá mal por ela, mas ele entenderá que sua esposa ficaria devastada e isso ameaçaria o relacionamento entre eles, o que é benéfico para ele. Outro comentarista fez mais algumas perguntas sobre os relacionamentos do autor do post. Você acredita que a psicopatia afetou de forma negativa seus relacionamentos mais próximos? Você e sua esposa conversam para garantir que as necessidades emocionais de ambos estão sendo atendidas ou é uma via de mão única? Autor do post respondeu: relacionamentos anteriores, sim. Sempre me chamaram de emocionalmente indisponível, se soubessem o quão verdadeiro isso era. Eu só queria uma coisa deles. Se eles me intrigassem, poderia considerar ter um relacionamento com eles, mas não tinha desejo. Eu tinha um bom relacionamento com meu pai. Nós nos dávamos bem. Eu tenho amigos e nos damos bem. Eu sou aberta com eles sobre ser uma psicopata e eles não se importam.
Eles compreendem o significado disso. Sempre me comunico com minha esposa. Ela sabe tudo sobre mim e me diz o que precisa. Ela é muito aberta sobre seus sentimentos e pensamentos. Eu me esforço para ajudar como posso. Eu acho que as relações de um psicopata com seus amigos e família são semelhantes às suas relações românticas, na medida em que eles não sentem conexões emocionais com eles per se, mas as amizades são benéficas para eles, então eles têm uma razão lógica para mantê-las. Um psicopata não faria um favor para seu amigo porque está emocionalmente investido em ajudá-lo ou porque se sentiria mal em dizer não, mas fazer um favor a um amigo mantém a amizade e torna mais provável que o amigo lhe faça um favor quando precisar no futuro. Eu acho que, em muitos aspectos, ter um psicopata como amigo não seria tão diferente de qualquer outra pessoa. Como mencionado, eles são ótimos em mascarar os sinais de psicopatia, então geralmente você não notaria a diferença. Todos nós temos diferentes tipos e níveis de amizades. Você tem seus melhores amigos, em quem pode sempre confiar. Você conversa com eles sobre qualquer coisa e eles nunca te decepcionam. Você pode ter alguns amigos menos confiáveis. Não dá para ter conversas profundas com eles, mas é divertido estar por perto. Você pode sair para beber com eles e rir e se divertir muito. Talvez um amigo que você sabe ser um psicopata seja apenas um amigo diferente. Eles não sentiriam empatia emocional por você, então não espere receber simpatia genuína deles. Porém, isso não significa que você não possa contar com eles de alguma forma ou desfrutar da companhia deles. Outra pergunta que Opie respondeu foi o que ele faz para se divertir no seu tempo livre e se ele acha que se divertir é diferente para ele. Citação. Na maioria das vezes passo tempo com minha esposa, vou a um campo de tiro ou para minha cabana, eu malho muito. Sim, porque eu realmente não acho isso divertido. Tudo o que eu faço é principalmente por um propósito, como malhar para que eu possa manter uma boa forma física. O campo de tiro me mantém com boa pontaria. Só faço as coisas com um propósito. É bastante difícil imaginar não se divertir quando a maioria das atividades recreativas das pessoas são feitas com o propósito de se divertir. Seria estranho não sentir prazer ou entretenimento ao assistir a um filme ou participar de hobbies e não ver um ponto em fazer algo se não houver um propósito útil. Acho que por causa disso, você poderia potencialmente ser uma pessoa muito mais produtiva do que a maioria, mas parece meio vazio não poder se divertir. Duvido que um psicopata veria dessa maneira, se essa é a única maneira que eles sempre conheceram. Quanto ao trabalho de Opie, havia algumas perguntas sobre como sua psicopatia o afeta. Ele virou detetive de homicídios pelo desafio e enigma de solucionar casos. Ele vê como um benefício o fato de não ser afetado por emoções, pois elas não turvam seu julgamento, e ele é capaz de analisar uma cena de crime sem que isso o deixe enjoado. Além disso, a falta de emoções indica que ele tem menos chances de se esgotar. Ele vê os casos como um quebra-cabeça a ser resolvido, como um jogo, sem envolvimento emocional. Ele também é particularmente bom em interrogar suspeitos porque ele pode se moldar em quem ele precisa ser para obter uma confissão. Às vezes ele consegue reconhecer sinais de psicopatia nos outros, mas a maioria dos suspeitos com quem ele lidou não eram realmente psicopatas. Eram pessoas comuns que fizeram uma má escolha, muitas vezes movidas pela emoção. Havia algumas pessoas que não se convenceram com o autor do post, apontando que as amas de psicopatas se tornaram bastante comuns e o autor do post poderia apenas estar copiando os outros. Alguns duvidavam que o autor do post pudesse ter se tornado detetive se fosse um psicopata. Não tenho certeza sobre isso, mais ainda porque nem sei onde o autor do post mora, mas não acho que seja impossível. Ele teria passado por avaliações psicológicas, mas se ele tem um transtorno de personalidade antissocial de alto funcionamento, como ele diz, não tenho certeza se haveria algo que o faria falhar. Você não precisa ter empatia e outras emoções para ser um detetive, você só precisa ser bom no seu trabalho e não agir de maneira perigosa. Contanto que você possa controlar seu comportamento, não vejo por que realmente importaria o que está acontecendo em sua mente. O autor do post disse que a avaliação psicológica não cobria especificamente o transtorno de personalidade antissocial, então não era um problema.
De qualquer forma, acho o autor do post convincente o suficiente, e embora eu não tenha certeza se ele está sendo sincero, suas respostas são bem consistentes com o que minha pesquisa indicou sobre psicopatas. O próximo post que vamos cobrir tinha simplesmente o título: Fui torturado. Pergunte-me qualquer coisa, era um pouco estranho, eu sei, mas foi há muito tempo e estou disposto a compartilhar o que a maioria das pessoas na vida real não me perguntaria, cara. Aos 12 anos fui convidado para a casa de um amigo e fui submetido a um calvário nas mãos de 3 rapazes mais velhos que durou quase 13 horas. Passei 25 dias no hospital e precisei de 3 cirurgias nos 2 anos seguintes para reparar os danos causados. Claro que a primeira pergunta na mente da maioria das pessoas era: o que aconteceu? Opie disse que tinha uma discussão contínua com um garoto da escola que era o irmão mais novo de um dos perpetradores, envolvendo xingamentos e empurrões, que ele não achava que era tão sério até o incidente. Vou manter os detalhes do ataque um tanto vagos, mas ele foi espancado com vários objetos diferentes, abusado sexualmente, estrangulado, queimado, e os perpetradores tentaram enforcá-lo, mas a corda se rompeu. Ele se lembra bem da primeira hora ou mais, depois disso sua memória ficou fragmentada. Algumas partes são claras, outras ele só se lembra do caso no tribunal. Surpreendentemente, o autor do post não sentiu muita dor durante a maior parte disso. Ele acredita que a adrenalina entrou em ação e, ao ver sangue, entrou no piloto automático. Ele afirmou que o processo de recuperação foi bastante doloroso. Na manhã seguinte, ele conseguiu escapar pela janela do banheiro e foi encontrado pelo carteiro. Ele não tem memória alguma disso ou de ser levado para o hospital. Os perpetradores foram acusados de prisão ilegal e lesão corporal grave com intenção. Um foi condenado a 8 anos de prisão, outro recebeu 6 anos, e o terceiro recebeu uma sentença suspensa, mas acabou agredindo outra pessoa no ano seguinte, e passou 3 anos na prisão depois disso. O que aconteceu com o autor do post é absolutamente repugnante, e ouvir que um de seus agressores só recebeu uma sentença suspensa é chocante. Aquele que recebeu 6 anos voltou para a prisão por outra coisa apenas 1 ou 2 meses depois de ser libertado, então é seguro dizer que ele não foi reformado. As acusações de abuso sexual foram retiradas porque determinaram que eles não planejavam fazer isso, então se safaram dessa parte. Eu não entendo por que importaria se eles planejavam abuso sexual, Lu ou não. Eles ainda realizaram e planejaram o ataque. Eles miraram no autor do post porque ele teve um desacordo com um dos irmãos deles, o que é uma razão ridícula de qualquer maneira, porque como o autor do post disse, não era tão sério e eles haviam falado sobre isso por texto antes de acontecer, falando sobre cortar algo dele. Aparentemente, o juiz foi bastante leniente com os 2 principais instigadores porque eles tiveram uma criação difícil. Eu realmente não entendo isso. É claro que uma infância difícil pode afetar significativamente o comportamento, mas isso não te torna menos culpado de um crime. Mesmo entendendo por que alguém agiria de certa forma, isso não significa que deveriam receber uma sentença mais leve. O efeito sobre a vítima ainda é o mesmo, e isso não muda o sofrimento infligido a eles. Por um bom tempo após o incidente, Opie ficou compreensivelmente traumatizado. Por 4 anos, ele não conseguia nem tomar banho sem shorts de natação. Quando o primeiro agressor saiu da prisão, ficou semanas sem sair de casa devido ao medo. Por muitos anos, ele tinha medo de ficar sozinho e molhava a cama quase todas as noites. Ele agora tem 30 anos e felizmente está muito melhor. Ele passou por terapia e, embora ocasionalmente tenha flashbacks e pesadelos, ele não pensa frequentemente no incidente e, quando pensa, não sente a mesma raiva que sentia anos atrás. Ele disse que sua família foi muito solidária e as pessoas de sua comunidade se esforçaram para serem extra gentis com ele depois. Quando perguntado se ele se vingaria, Opie disse que 10 anos atrás ele teria feito, fim de citação, eu fiquei muito brava por muito tempo e passei anos basicamente fantasiando sobre o que eu faria com ele se tivesse a chance. Era realmente perturbador, mas minha terapeuta na época resumiu muito bem. Ele me disse que enquanto eu focasse minha energia neles, eles ainda estariam me torturando, e ele estava certo.
Não foi da noite para o dia, mas aos poucos decidi que eles já tinham tirado demais de mim e eu não desperdiçaria mais um segundo do meu tempo com eles. Alguns anos depois, eu raramente penso neles, e quando penso, não estou mais ardendo de raiva. É impossível para muitos de nós até mesmo imaginar o trauma que o autor do post experimentou, mas o fato de ele ter conseguido superar isso é incrivelmente inspirador. Eu realmente espero que ele continue a viver uma vida gratificante agora que deixou o passado para trás. Ele realmente merece isso. Há 14 anos atrás, havia uma postagem no subreddit IMS com o título "Eu fui injustamente condenado por abuso sexual em um menor, passei 3 anos na prisão e fui um S-ofensor registrado. Recentemente liberado. Pergunte-me qualquer coisa." A postagem dizia que eu tenho 32 anos. Quando eu tinha 25 anos, fui acusada pela filha de um amigo da família que tinha 14 anos na época de AS. Ela estava profundamente perturbada, tinha entrado e saído de instituições de saúde mental por anos e inventou uma história em que eu fui à casa dela enquanto os pais estavam fora, a embriaguei e a droguei e a assediei repetidamente. Ela contou essa história para os pais e a mãe acreditou nela. O pai tinha suas dúvidas. Fui presa e o julgamento se resumiu à palavra dela contra a minha. Meu álibi foi considerado suspeito. Eu estava em casa, morando sozinha na época. O promotor estava concorrendo a prefeito na época e queria parecer duro com o crime. Me ofereceram um acordo em que eu não cumpriria a pena, mas eu recusei, então eles optaram por tempo de prisão. Eu cumpri 3 anos em custódia protegida. Por 2 anos eu estive no registro sistema operacional. No ano passado, a jovem de 20 anos confessou ter inventado toda a história. Processei ela e sua família e recebi uma indenização de 6 dígitos. Não posso processar os policiais ou o promotor sob a lei estadual sem provar conluio. Minha vida foi destruída. Perdi meu emprego, minha carreira, sou professora, meu noivo, minha família me abandonou. Eu morava em outro estado, mudei meu nome e literalmente não falo com ninguém que conheci nos primeiros 30 anos da minha vida. Pergunte-me qualquer coisa, algumas notas. Sim, eu processei a família do acusador. Não quero mais processar ninguém. É um processo horrível e eu preferiria nunca mais ver um tribunal enquanto eu viver. Por favor, não a chame de vicious ou qualquer outra palavra depreciativa. Não tenho ódio no meu coração. Obrigada novamente. Antes de nos aprofundarmos mais na história do autor do post, preciso ressaltar que falsas alegações dessa natureza são raras e, seja você homem ou mulher, é significativamente mais provável que seja assediado do que ser falsamente acusado disso. Falsas alegações podem arruinar a vida de uma pessoa e tornam mais difícil para as verdadeiras vítimas se apresentarem por causa da possibilidade de serem acusadas de mentir. De qualquer forma, Opie elabora nos comentários alguns dos detalhes do post, então aqui estão mais informações. Ele cresceu com o pai da menina e era próximo dele como um irmão mais velho para ela. O acordo oferecido foi que ele se declarasse culpado, confessasse completamente, pagasse uma grande multa, cumprisse 1000 horas de serviço comunitário, morasse 6 meses em uma casa de passagem para SUS e permanecesse no registro pelo resto da vida. Ele não queria confessar algo que não fez e sabia que se escrevesse uma confissão, nunca seria capaz de provar sua inocência. A menina confessou sua mentira para o terapeuta durante o julgamento, mas o terapeuta não se pronunciou. Os pais dela também sabiam de sua confissão e permaneceram em silêncio. Após sua absolvição, ela tentou contatá-lo várias vezes e deixou mensagens de voz divagando, pedindo desculpas e implorando para que ele a perdoasse. Depois, ele obteve uma ordem de restrição contra ela. Ele não conseguiu um bom advogado porque não tinha muitas economias e não tinha apoio de sua família ou amigos. O único crime em seu registro antes disso foi furto em loja, por roubar refrigerante da 7-Eleven aos 19 anos. Uma coisa que me surpreende no autor do post é o seu nível de compreensão e até empatia em relação à garota. Um comentarista a chamou de um nome depreciativo e ele respondeu: "Por favor, não a chame assim." Apesar da minha irritação, ela era uma criança doente. Os adultos ao redor dela são os bastardos aqui.
O promotor que usou meu caso como exemplo de como ele era incrível em pegar carteiristas, o distrito escolar que me demitiu instantaneamente, meu sindicato por não me apoiar de forma alguma nisso. Minha família e amigos, o inútil defensor público que tive poderia ter dormido durante o julgamento. A menina tem entrado e saído de hospitais por anos. Ela está em uma farmácia de medicamentos? Estará pelo resto da vida? Quando os pais dela morrerem ou ficarem muito velhos para cuidar dela, é provável que ela acabe se prejudicando, como já tentou fazer muitas vezes. Eu realmente não culparia o autor do post se ele sentisse nada além de ódio por alguém que literalmente arruinou sua vida, mas ele de alguma forma consegue ver além da raiva e, em certa medida, entender o que a levou a fazer o que ela fez. Embora isso não melhore as coisas, creio que provavelmente o ajudou a superar. Também aprecio muito que o autor do post rejeitou alguns comentários misóginos sobre as mulheres em geral de pessoas que provavelmente esperavam que ele concordasse e participasse. Ele poderia estar com raiva de todos, mas parece que processou sua raiva de forma saudável. Como o autor do último post percebeu, focar sua energia nas pessoas que te prejudicaram só vai desperdiçar mais da sua vida. Por mais difícil que seja deixar o ressentimento de lado, é necessário para seguir em frente. Não acho que o autor do post poderia ter feito um trabalho melhor de seguir em frente. Na época da postagem, ele estava com a atual namorada há 1 ano e ela raramente entendia a situação. Ele fez novos amigos e conseguiu voltar a ensinar, embora tenha decidido ensinar adultos em vez de crianças depois do que aconteceu. Ele parece ser genuinamente bom, e espero que tenha continuado a progredir na vida nos 14 anos desde aquela postagem. Gostaria de ouvir suas opiniões nos comentários e sugestões para futuros vídeos. Se você gostou do vídeo, considere curtir e se inscrever. Agradeço imensamente aos meus membros do Ko-fi e do canal, cujos nomes estão na tela agora. Seu apoio é muito apreciado. Agradeço por assistir e até o próximo vídeo. Obrigado.